Novo Testamento, Mateus, capítulo 21. E nós estamos aqui peregrinando na exposição do Evangelho de Mateus. Pela graça de Deus, já chegamos em Mateus, capítulo 21. E nessa noite eu quero fazer uma exposição de uma parábola. A parábola dos dois filhos que Jesus contou. E eu quero compartilhar com você essa parábola e fazer algumas aplicações para a nossa vida. Mateus capítulo 21, eu quero ler do verso 28 ao 32. Abra lá por gentileza as escrituras, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus capítulo 21, a partir do verso 28. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as meretrizes estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as meretrizes acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Até aqui. Vamos orar? Pai amado, fala ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra. O que nós mais precisamos nesse momento é ouvir a Tua voz através da exposição das Escrituras. Ilumina a nossa mente, Pai, através das Escrituras, para entender essa parábola do nosso Salvador, para entender e discernir a palavra do Senhor. E fala, Senhor, ao coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, e de todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 21. Vamos só recapitular algumas verdades, só lembrando que Mateus capítulo 18 até o capítulo 23 é um grande compêndio doutrinário de Jesus. O que eu quero dizer? Esses capítulos, capítulo 18 até o 23, é um compêndio doutrinário para a igreja de Jesus. Isso é, para todos aqueles que são discípulos, para todos aqueles que tomaram a decisão de seguir a Jesus. Então significa que nós precisamos debruçar diante desses capítulos e entender aquilo que Jesus ensinou e colocá-lo em prática em nossas vidas. Pois bem, Mateus capítulo 21, qual é o propósito de Mateus capítulo 21? Nós vimos no verso de 1 a 11 a entrada triunfal do rei Jesus em Jerusalém. Verso de 12 a 17, a gente viu o zelo do rei, quando Jesus entrou no templo e expulsou os mercenários. Verso 18 e 22, a gente viu o juízo do rei. Isso é, quando Jesus passou, viu aquela figueira que tinha folhas, mas não estava dando fruto, e Jesus amaldiçoou aquela figueira. Versos de 23 a 27, nós vimos sobre a autoridade do rei, e hoje, verso 28 a 32, a gente vai ver essa parábola. Aqui, interessante, que Jesus ele conta 3 parábolas, assim, sequencial. Ele conta a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus, depois no capítulo 22, ele conta a parábola das bodas, mas hoje, eu quero pensar com vocês sobre essa parábola, a parábola dos 2 filhos, e nos outros domingos a gente vai meditando nas outras parábolas. Pois bem, a sequência dos acontecimentos, como eu já falei para os irmãos,
Quando a gente lê as 4 narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós conseguimos montar a agenda de Jesus naquela semana. Aquela semana chamada Semana da Paixão. Por exemplo, olha só, no domingo, quando Jesus chegou em Jerusalém, foi a grande entrada triunfal em Jerusalém. O que aconteceu naquele domingo? Jesus mandou que 2 dos seus discípulos buscassem um jumentinho, vocês lembram? Depois Jesus foi recebido por uma multidão e foi aclamado rei, e o povo cantava: Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Naquele mesmo domingo, os fariseus ficaram indignados com Jesus. Naquele mesmo domingo, Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. E naquele mesmo domingo, Jesus foi dormir em Betânia, provavelmente na casa de Lázaro, no qual ele havia ressuscitado. Aí na segunda-feira, ele faz a segunda purificação do templo. Na segunda-feira, ele amaldiçoou aquela figueira, que só tinha folha, mas não tinha frutos. Aí Jesus amaldiçoou aquela figueira e traz uma lição sobre isso. Naquela segunda, Jesus entrou no pátio do templo, foi quando ele expulsou os mercenários, e ele disse: olha, vocês não sabem que essa casa é casa de oração, e vocês a transformaram em covil de ladrões. Então, aquela faxina foi naquela segunda-feira. Jesus foi entrevistado pelos gregos que estavam ali. Os gregos estavam interessados em conhecer a sabedoria de Jesus. Aí na terça-feira, Jesus volta para o templo, e acontecem algumas controvérsias. Por exemplo, Jesus e os apóstolos, eles passam de novo perto daquela figueira frutífera, e eles percebem que ela continuava seca. Aí Jesus ele faz uma aplicação sobre a oração. Aí dentro do templo, na terça-feira, Jesus é questionado pela liderança. Vocês lembram? Quando a liderança religiosa fala para Jesus: olha, com que autoridade você ensina isso? Aí Jesus faz uma pergunta para eles ficam sem resposta. Aí Jesus, ele aproveita o seguinte: ele fica em silêncio, porque os líderes religiosos não responderam a pergunta dele. Aí Jesus, ele começa a fazer uma explanação dessas parábolas. Aí Jesus, ele conta essa parábola de advertência, chamada a parábola dos 2 filhos. O que será que Jesus quis dizer com essa parábola? Pois bem, eu quero chamar sua atenção para a exposição do texto. Então mantenha sua Bíblia aberta e confira comigo o verso 28 da sua Bíblia, que diz assim: que vos parece? Jesus está fazendo uma pergunta para os líderes. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Gente, antes de entrar no texto, deixa eu trazer para você uma informação. Algumas Bíblias, ela tem a narrativa invertida. Por exemplo, algumas Bíblias, quando fala do primeiro filho, fala na sequência como eu li. Algumas Bíblias falam assim, que esse filho recebeu a ordem, ele falou não, mas depois se arrependeu e foi. E daí o segundo filho fala sim e não foi. Tem algumas Bíblias que é invertido, que o primeiro filho, ele fala sim e não vai. Aí o segundo filho fala não e vai. Porque algumas Bíblias têm essa diferença, não é nenhuma contradição. É que vocês sabem que no Novo Testamento ele tem várias cópias e bem antigas. E algumas cópias têm essa inversão. Mas independente dessa inversão, ela não adultera a mensagem que Jesus quis dizer, tá ok? Eu estou trazendo essa explicação porque às vezes na sua Bíblia está invertida daquilo que eu li. Mas não é nenhuma contradição, ok? É devido o Novo Testamento tem vários documentos, várias cópias, bem antigas. E algumas estão em sequência diferente, mas não altera nada no texto. Por isso que o texto é extremamente confiável. Amém? Amém. Tá? É só uma nota de rodapé para você entender. Interessante que as parábolas dos 2 filhos, ele só é registrado em Mateus. Você não vai encontrar nem em Marcos, nem em Lucas e nem em João. Era natural um pai dar ordens aos filhos naquele tempo. Naquela época, no contexto de Jesus, muitos pais, muitos homens tinham vinha, né? Muitos tinham plantações. E era muito comum os pais ordenarem os seus filhos
a ajudarem na plantação e na colheita das vinhas que tinha naquela época. E na época de Jesus, tanto no Antigo Testamento, a recusa de um filho teria ofendido a sensibilidade moral judaica. De tal maneira, gente, que lá no antigo Israel existia uma lei civil que dizia o seguinte, que se um filho fosse altamente rebelde ao seu pai, ele tinha o direito de apedrejar o próprio filho. Já pensou se essa lei continuasse até hoje? Quantos filhos iam morrer de apedrejamento? Graças a Deus que essa lei civil foi abolida por Jesus. Mas no antigo Israel existia essa lei civil, que se um filho desobedecesse e se declarasse profundamente rebelde, o pai tinha o direito de tirar a vida do filho através do apedrejamento. No entanto, não trabalhar na vinha depois de prometer que iria, era pior do que se não tivesse prometido. Jesus inicia essa parábola relatando que o primeiro filho que recebeu a ordem de seu pai, ele tinha se recusado. Ele recebeu a ordem e falou assim, não quero. Né? Conhece filho assim? Você dá uma ordem, não quero, fala na lata, não quero, não vou. Mas interessante que o verso 29 e o verso 28 diz que esse filho, que falou de maneira categórica, não quero, diz a Bíblia que ele se arrependeu. Isso é, ele mudou de ideia, segundo algumas traduções, e foi. A palavra arrependido aqui no grego, gente, significa atingido por uma tristeza. Então aquele filho que falou um não tão grande para o pai, depois ele foi atingido por uma tristeza tão grande, tão profunda, que ele mudou de ideia e acabou indo, ajudando o seu pai. Mas no verso 30, esse pai ele se dirige a outro filho, diz o verso 30 assim, dirigindo-se a outro filho, o pai disse a mesma coisa, ele respondeu, sim Senhor, mas diz o texto sagrado que ele não foi. Esse filho aqui, ele não foi negativo, ele não falou não para o seu pai, mas prontamente ele disse o quê? Sim, Senhor, eu vou, pode contar comigo. O segundo filho recebe a mesma ordem e responde prontamente, sim, Senhor. Mas Jesus descreve que mesmo diante de uma resposta positiva, aquele filho não foi. Ele trouxe uma resposta positiva, mas a sua atitude foi negativa. Ele não foi, ele não prometeu aquilo que ele falou, relatando a incoerência desse filho entre a sua palavra e o seu procedimento. Esse filho desobediente e incoerente representa na parábola de Jesus a liderança religiosa de Israel. Então olha só, presta atenção, vamos voltar para o contexto. Jesus está no templo. Lembre-se que os líderes religiosos da época dele chegaram nele para questioná-lo. Jesus faz uma pergunta para eles, eles não respondem. Então Jesus ele apresenta essa parábola, e esse filho desobediente e rebelde, que falou sim Senhor, mas não foi, representa a liderança religiosa de Israel. Então, nessa parábola, em primeira instância, Jesus ele está falando do comportamento dos líderes religiosos do seu tempo. Certa vez, o pastor Charles Spurgeon, o pastor batista do século XIX, ele escreveu assim: nessa parábola, Jesus expõe as relações externas, porém falsas, daqueles homens para com Deus. Esse é o grande problema. O filho que falou sim, sim Senhor, mas não foi, representa a atitude hipócrita da liderança religiosa de Israel na época de Jesus. Aí no verso 31, olha só na sua Bíblia, Jesus faz uma pergunta para eles, uma pergunta. Jesus pergunta assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês.
A pergunta de Jesus, gente, é contundente. Ele faz a seguinte pergunta para produzir uma reflexão na mente daqueles líderes. Olha, qual dos dois fez a vontade de Deus? E eles, sem conseguir escapar da veracidade do ensinamento da parábola, eles são obrigados a dizer, bom, primeiro, aquele que falou não e foi. E Jesus começa a fazer eles a pensar. E diante da resposta deles, Jesus deixa claro que alguns grupos que eram rechaçados pelos judeus haveriam de entrar no reino de Deus. Então ele cita os publicanos e as prostitutas. Deixa eu explicar para você esses dois grupos. Quem eram os publicanos na época de Jesus? Era o grupo mais odiado pelos judeus. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para a máquina romana, para o Império Romano, cobrando os impostos de cada cidadão hebreu. E você sabe o que os publicanos faziam? Além deles coletarem os impostos que pertenciam a Roma, eles pediam a mais e recebia um dinheiro como propina. É muito semelhante isso, né? No nosso país, nenhuma novidade, para vocês verem esse pecado antigo. Então, além desses cobradores de impostos cobrarem o imposto que era de Roma, eles extorquiam as pessoas arrancando mais dinheiro, e assim eles iam se completando com esse dinheiro. Por exemplo, em Lucas 19 tem um cobrador de imposto muito famoso chamado Zaqueu, que ficou rico cobrando imposto. O próprio Mateus, que escreveu esse evangelho, ele foi um cobrador de imposto. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, está vendo essa raça aqui que vocês odeiam tanto? Se eles se arrependerem e se converterem, eles vão entrar no reino de Deus, e vocês não. Vocês que se acham, vocês que são líderes de Israel, vocês que conhecem a Bíblia hebraica, vocês que se mostram tão espirituais, eu quero dizer uma coisa para vocês: os publicanos vão entrar primeiro que vocês. Aqueles que vocês odeiam, aqueles que vocês os chamam de traidores, esses, se eles se arrependerem, eles vão entrar primeiro que vocês. Gente, falar isso para a liderança judaica da época de Jesus era uma ofensa. Falar isso para um líder judeu, que um corrupto, e entrar primeiro no céu do que ele, era uma verdadeira ofensa. E Jesus estava cutucando, mostrando, olha, vocês são esse filho desobediente. E quem eram as meretrizes, gente? Na Judéia, naquela época, o comércio sexual era muito grande, desde aquela época. Ali na Judéia e nos arredores de Jerusalém, a prostituição, o comércio do sexo era muito grande, gente. Muitas mulheres se vendiam por dinheiro. Algumas se vendiam por prazer e outras se vendiam por sobrevivência. Por exemplo, tem muitas viúvas na época de Jesus e no Antigo Testamento, que quando o marido morria e ele não tinha posse nenhuma, ela ficava sem dinheiro nenhum. Ela ficava sem nenhum tipo de subsídio financeiro. E muitas delas, por desespero, vendiam seus corpos para poder sobreviver. No entanto, as prostitutas, elas eram extremamente rechaçadas na época de Jesus. Extremamente. De tal maneira que o fariseu, quando passava perto de uma prostituta, muitos diziam assim: pecadora, adúltera, prostituta. E eles falavam isso com muita malignidade. Aí Jesus, ele pega os dois grupos mais odiados da cidade de Jerusalém e está dizendo: olha, se esses grupos que sempre diz não e se arrependerem, eles vão entrar no reino de Deus primeiro do que vocês. Olha só, na parábola de Jesus ensina que um filho representa os judeus da época dele, que professam a religião mosaica, mas rejeitam a Jesus, enquanto o outro filho representa os publicanos e as prostitutas, aqueles que voltam para o Senhor pela fé. Então está aqui, gente, cada filho representa um grupo. Aquele filho que diz sim e não foi, são os líderes. Aqueles que disseram não, mas foi, representa os pecadores. Aí eu faço a seguinte pergunta para você:
Qual dos dois filhos é você nessa parábola? Certa vez, um comentarista britânico chamado Tasker, ele escreveu assim: um filho promete obediência com palavras, mas desobedece com as atitudes e com a vida. O outro filho que se nega a ir e depois muda de ideia e vai, corresponde aos publicanos e pecadores, que embora de início estivesse longe de ser justos, mas depois se arrependeram. Aí no verso 32, Jesus ele faz uma aplicação. Olha só no verso 32 da sua Bíblia. Ele diz assim: porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as meretrizes acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então olha só, Jesus ele expõe a parábola, ele faz aqueles líderes pensarem e responderem. Aí Jesus ele termina a parábola dele fazendo uma aplicação. Olha, esse filho desobediente é vocês, porque João Batista, quando ele estava aqui e ele pregava uma mensagem poderosa, os publicanos e as prostitutas se arrependeram. Eles se arrependeram. E aí Jesus fala da fé dos publicanos e das prostitutas. Jesus fala da fé daqueles que eram marginalizados na época de Jesus. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, eles, que é considerado um pária, uma escória da sociedade, eles acreditaram na mensagem de João, mas vocês não acreditaram. Aí Jesus fala da incredulidade da liderança religiosa, porque vocês sabem que a liderança religiosa, por mais que eles respeitassem João, porque João era considerado um profeta, eles não acreditavam na mensagem de João Batista. Mas as prostitutas e os publicanos acreditaram na mensagem de João. E aí João ele pregava duas coisas: a necessidade de arrependimento e a necessidade de fé. É por isso que João batizava, e o batismo dele simbolizava um batismo de arrependimento. E quando ele pregava e anunciava o amor de Deus para aquelas pessoas se arrependiam. E muitas prostitutas e publicanos se arrependeram e foram batizados. Por exemplo, certa vez, o Dr. Russell Norby Shankly, que é um comentarista, ele escreveu assim: os dois filhos podem representar todos aqueles que têm recebido orientações claras do Pai, no sentido de servi-lo, honrá-lo e agradá-lo. A aplicação da parábola no verso 32 demonstra que a interpretação da atitude dos dois filhos é de que o filho desobediente representa os falsos líderes, ao passo que o filho obediente, embora a princípio tenha se recusado a obedecer, representa os pecadores notórios, mas que finalmente chegam ao arrependimento. É muito provável que os discípulos de Jesus tivessem vindo principalmente desse último grupo. Então, em síntese, o que Jesus quer ensinar nessa parábola? Olha só que interessante. O que ele quer ensinar nessa parábola de Mateus 21, verso 28 a 32? O pai que Jesus cita nessa parábola representa Deus. A vinha representa o povo de Israel. Por exemplo, o Salmo 80 e o livro do profeta Isaías 5 fala que o povo de Israel é a vinha de Deus. Os dois filhos representam as duas classes de pessoas em Israel. Um filho representa os religiosos hipócritas e o outro filho representa os publicanos e as meretrizes. Os líderes religiosos cometeram dois pecados: não creram na mensagem de João e não se arrependeram dos seus pecados. Então, amados, Jesus, como ele era um mestre na parábola, ele pega essa parábola, ele expõe para aqueles líderes e ele faz uma aplicação no verso 32. Vocês que disseram sim, mas têm uma vida de obediência que significa não, vocês não acreditaram e não se arrependeram diante da mensagem de João. E outra, vocês estão me rejeitando como o Messias de Deus enviado. A rejeição a João foi, na verdade, uma rejeição ao Pai, que o havia enviado. Em sua bondade, porém, em vez de enviar julgamento, Deus mandou o seu Filho, o que nos leva à próxima parábola, tá?
Então a próxima parábola é a parábola dos lavradores maus. Então nessa parábola, o que Jesus quer mostrar? Olha, Deus Pai enviou a vocês, Deus Pai chamou vocês, mas vocês desobedeceram a Deus. Muitos de vocês falaram sim, eu vou, eu quero, mas a vida de vocês demonstrava diferente. Agora muitos que falaram não, não quero, são aqueles que se converteram de verdade. Amém, gente? Bom, aplicação. O que esse texto tem a ver com a gente? O que essa parábola tem a ver com a nossa fé, com a nossa espiritualidade? Gente, eu quero destacar aqui 3 lições. 3 lições para a nossa vida aqui nessa parábola. A primeira lição que eu quero destacar é a necessidade de uma vida de obediência. Essa verdade está do verso 28 ao 30. Por exemplo, a parábola mostra 2 filhos e 2 respostas. O primeiro filho, ele recebe a ordem do pai, mas ele diz o quê? Não. Mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho, ele recebe a ordem do pai, ele diz sim, mas depois ele não foi. Então aqui são 2 filhos e 2 respostas. Um representa pessoas cujas palavras são muito melhores que suas ações. O outro representa pessoas cujas ações são superiores às suas palavras. Amados, o que essa parábola quer nos ensinar, o que nosso Senhor Jesus quer nos ensinar nessa parábola, é a necessidade de uma vida de obediência. De obediência. Deixa eu falar uma coisa para vocês com muito temor. Como pastor, eu tenho visto muitas pessoas dizer sim. Sim, eu quero. Sim, eu vou. Sim, eu quero Jesus. Sim, eu quero ter uma vida com Jesus. Sim, eu quero viver os planos de Deus. Mas daí, quando você vê a vida dessas pessoas, é um retumbante não. Isso é, as palavras que as pessoas falam não são legitimadas pelo procedimento da vida. Aquilo que as pessoas verbalizam não são comprovadas pela sua vida. E esse era o pecado da liderança religiosa de Israel. Eles eram a turma do sim. Eles não, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Israel, nós conhecemos a Torá, nós conhecemos a Bíblia hebraica, nós conhecemos as tradições. Mas aí Jesus falou, mas a vida de vocês não comprova isso. Vocês não têm uma vida de obediência. Entretanto, vocês são aqueles que dizem, sim Senhor, eu quero. Mas na verdade são aqueles que nunca foram. Nunca foram. Isso é, falaram algo, mas agiram de maneira totalmente diferente. Amados, tome cuidado. Obediência. Se tem uma coisa que Deus espera de nós, chama-se obediência. Nós não podemos cometer os mesmos pecados que os fariseus cometeram. Nós não podemos cometer os mesmos pecados que esses líderes religiosos cometiam tanto. Eles eram religiosos, eles eram líderes, eles se julgavam espirituais, mas eles eram filhos desobedientes. Aí, quando trata de obediência, eu lembro de 2 textos contundentes na Bíblia. Uma é 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23. Escute só esse texto, mas antes deixa eu falar para você o contexto. Aqui está falando do rei Saul. O rei Saul tinha recebido uma ordem de Deus através da boca do profeta Samuel. Qual era a ordem? O rei Saul, ele tinha que lutar contra uma nação, ele tinha que exterminar uma nação, e ele não podia pegar nenhum despojo. O que o rei Saul fez? Ele entrou na campanha de guerra, ele derrotou uma nação, ele desobedeceu a Deus, ele pegou os despojos da nação inimiga, levou para Israel, e além disso ele pegou animais do povo inimigo e sacrificou para Deus. Aí Deus falou assim para Samuel: Samuel, procure o rei Saul e deu uma advertência dele. Olha só o que Samuel disse para ele: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra?
Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Vocês estão vendo como é terrível a desobediência? O rei Saul, ele pensou que ele estava fazendo uma coisa boa para Deus. Não, ele pegou os animais do inimigo e sacrificou para Deus. Aí Samuel falou assim: o que você acha que Deus leva mais em consideração? Sacrifício ou obediência? Você não obedeceu a Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você: Deus rejeitou você. Você não mais será rei de Israel. Gente, a obediência faz a gente perder muita coisa na vida. A desobediência, desculpa. A desobediência, ela promove sofrimentos terríveis na nossa vida. A desobediência a Deus promove dores terríveis na nossa vida. O rei Saul, ele perdeu o reinado de Israel por causa da sua desobediência. Ele pensou que estava tendo uma boa intenção. Ele pensou que ele estava fazendo uma boa ação, mas no fundo ele estava desobedecendo a Deus. Cuidado com a desobediência. A desobediência, ela nos traz consequências terríveis na nossa vida. Eu tenho visto, gente, sofrimentos na vida de pessoas como consequência de suas desobediências. Toma muito cuidado com isso. Tome muito cuidado. A obediência a Deus é fundamental. É muito importante. Certa vez, um pastor chamado Nathaniel Emmons, ele escreveu o seguinte sobre a obediência. Olha que lindo. A obediência a Deus é a mais infalível evidência do sincero e supremo amor a Ele. Sabe como a gente prova que a gente ama a Deus? Não é falando, é obedecendo. Sabe como você sabe que uma pessoa realmente ama a Deus? Vê se ela tem uma vida de obediência. Gente, essa é a maior marca do cristão. Você quer saber realmente se uma pessoa ama a Deus? Se ela tem uma vida de obediência. Pelo contrário, você quer saber se uma pessoa não ama a Deus? Se ela tem uma vida de desobediência. Essa é a maior evidência infalível e suprema de uma pessoa que ama a Deus. A obediência. Aí, gente, Jesus tem um texto em João capítulo 14, Jesus falando sobre obediência. Esse texto, ele deveria provocar temor no nosso coração. João 14, a partir do verso 15, olha só o que Jesus fala sobre obediência. Só escute, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí no verso 21 ele diz assim, olha só: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Olha que coisa. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde o Senhor vem que dias de se manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus respondeu, olha só o verso 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos dele morada. Aí no verso 24, gente, Jesus fala assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Vocês estão vendo a seriedade? Jesus está dizendo assim, olha, quem guarda os meus mandamentos, esse me ama. Agora, quem não guarda a minha palavra, esse não me ama. Porque, gente, a nossa obediência é a maior evidência do
nosso amor a Deus. Entenda isso. Não caia no pecado dos fariseus da época de Jesus. Não é uma questão de palavra, não é uma questão de doutrina, não é uma questão de língua, não é uma questão de falar, é uma questão de vida. Como que nós comprovamos e mostramos que nós amamos a Deus? Através da nossa vida de obediência. Caso contrário, gente, é fake news na nossa alma, como era na alma dos fariseus. Obediência. Aí eu pergunto uma coisa para você: como que está a sua vida de obediência? Como está a sua vida de obediência a Deus? Obediência a Deus. Aí eu volto a perguntar: quem é você na parábola? Qual filho é você? É o filho que falou não, mas se arrependeu, foi? Ou é o filho que falou sim, sim eu quero, mas não foi? Cuidado. Nós somos conhecidos pela nossa vida de obediência. E, gente, quando eu falo de obediência, eu não estou falando de uma vida de perfeição, mas eu estou falando de uma vida de fidelidade, gente. Sabe o que esse mundo necessita, gente? Esse mundo necessita de cristãos obedientes. Esse mundo necessita de discípulos obedientes. Esse mundo necessita de crentes altamente obedientes a Deus, que não negocia a sua fé, que não se envolve nos prazeres temporários desse mundo. Esse mundo precisa conhecer uma pessoa que seja obediente a Deus. Amém? A minha oração é que o mundo possa ver isso em nós, que as nossas palavras sejam comprovadas pelo nosso procedimento. A segunda lição que eu quero destacar é a necessidade de fazer a vontade do Pai. Porque depois que Jesus fala da parábola, e ele faz a pergunta para os líderes, ele fala assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os líderes responderam: o primeiro, aquele que falou não, mas se arrependeu e foi. Agora, olha só que interessante, quando nós estudamos as Escrituras, gente, percebemos duas categorias da vontade de Deus. Existem outras, mas eu quero destacar duas: vontade secreta de Deus e vontade revelada de Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra essas duas categorias: vontade secreta e vontade revelada. Sabe por quê? Deuteronômio 29 diz assim, Moisés escreveu assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da sua lei. Sabe o que Moisés quer dizer aqui? Tem muita coisa que pertence a Deus, tem muita coisa que a gente não vai saber, e tem muita coisa que a gente vai saber com o tempo, que Deus vai se manifestar e mostrar. Mas tem certas vontades de Deus que ela é muito bem cristalizada nas Escrituras, que é conhecida como vontade revelada. O que é a vontade secreta? Geralmente inclui os seus decretos ocultos, segundo os quais rege o universo e determina tudo o que irá acontecer. O que é a vontade revelada? Geralmente, vontade revelada são os mandamentos de Deus, que está nas Escrituras e que Deus ele espera que a gente obedeça. Aí, a pergunta que não pode calar é o seguinte: tá bom, pastor, então quais são essa vontade revelada de Deus? Eu vou te apresentar algumas. Mas olha só, na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina, ele faz a gente refletir na seguinte frase: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês lembram? Lá do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem muito católico que reza isso e não entende essa frase. E tem muito evangélico que lê isso e não entende também. Você sabe o que Jesus está falando? Olha, ore de tal maneira, assim como no céu os anjos fazem a vontade de Deus, assim os filhos de Deus na terra precisam fazer a vontade de Deus. Sabe o que Jesus quer afirmar nessa frase, gente? Presta atenção nisso aqui, tem muito crente que não entende isso aqui. Nós não estamos nesse mundo para satisfazer os nossos desejos. Nós não estamos nesse mundo para satisfazer a nossa vontade. Nós estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus. E a partir do momento que a gente não entende isso, sabe o que a gente se torna? Mundanos, carnais e desobedientes.
A gente está aqui nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Aí muita gente pergunta assim, mas pastor, tudo bem, mas eu quero saber a vontade de Deus. Vai para a Bíblia, vai para as Escrituras. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus está falando dos falsos profetas. Jesus fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está afirmando? Só vai para o céu, só vai entrar no céu quem fez a vontade de Deus aqui na terra. Gente, isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Só vai entrar no céu, só vai entrar na bem-aventurança de Deus quem se submeteu à vontade de Deus aqui na terra. Significa que muita gente que levou o nome de cristão e que viveu a vida inteira fazendo a sua vontade, não significa que vai entrar no céu. São aqueles filhos que falou sim, mas não foi. Gente, isso aqui tem que provocar tremor no nosso coração. Muita gente não vai entrar no céu porque não está fazendo a vontade de Deus. Muita gente não vai entrar na bem-aventurança eterna porque não tem prazer na vontade de Deus. Aí, deixa eu apresentar algumas coisas para vocês. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, verso 17, ele escreveu assim para os crentes de Efésio: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem por compreender qual é a vontade do Senhor. Nós não podemos viver como insensatos, como tolos. Nós precisamos viver como sábios, sempre buscando a vontade de Deus. Amados, quem não busca a vontade de Deus são os ímpios. E nós não podemos cair nesse pecado. Em 1 João capítulo 5, verso 14, João está falando sobre oração. E ele escreve assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso é, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade... Gente, se a nossa oração estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Aí eu entendo porque Deus não responde muita oração, gente. Sejam as minhas ou dos meus irmãos. Sabe por quê? Porque não é a vontade de Deus. Como eu falei já nesse púlpito, muitas vezes a gente ora por um pão, mas no final é uma pedra. Muitas vezes a gente ora por um peixe, mas no final é uma serpente. Vai fazer mal para a gente. Entretanto, aquilo que nós pedimos, se estiver de acordo com a vontade de Deus, vai se concretizar, vai se realizar. Aí, gente, o apóstolo Paulo, extremamente preocupado com os crentes de Tessalônica, ele escreve sua primeira carta, capítulo 4, verso de 1 a 8, ele fala de uma vida que agrada a Deus. E olha só o que ele escreve, só escute. Ele escreve assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor. No verso 3 ele diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. Deu para entender o texto? Paulo está dizendo, gente, a vontade de Deus é que vocês vivem em santificação, controlando. Qual era o problema no século I, lá em Tessalônica? Tessalônica, gente, era uma cidade grega, e as pessoas viviam na imoralidade.
Os casos de adultério era grande, os casos de prostituição era enorme, os casos de imoralidade sexual entre os gregos era normal, o sexo entre os jovens, o sexo entre os solteiros, a infidelidade conjugal era extremamente normal na sociedade grega. Aí Paulo está dizendo o seguinte: vocês agora que estão seguindo a Jesus, vocês não podem viver como as pessoas que não conhecem a Deus, porque quem não conhece a Deus não tem temor, mas vocês que conhecem a Deus, saibam de uma coisa: a vontade de Deus é a vossa santificação. Está aqui, gente. A vontade de Deus é que a gente vive em santidade. O que é santidade? Santidade é ser santo. O que significa ser santo? É ser separado. Nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos salvos por Deus para ter uma vida diferente. Nós não somos ímpios nem pagãos. Nós conhecemos a Deus, e por conhecermos a Deus, a gente precisa fazer a vontade de Deus. Gente, eu concordo com o pastor Paulo Júnior, que ele diz que a gente está vivendo a pior geração de cristãos. A gente está vivendo a pior geração de cristãos de todos os tempos. Os cristãos de hoje, gente, estão vivendo como mundanos. As pessoas não estão preocupadas em viver uma vida de santidade, gente. Os crentes hoje não vivem santidade onde trabalham, onde estudam, onde vivem. Se você olha para um cristão e para um ímpio que não conhece a Deus, a vida é a mesma, gente. O comportamento é o mesmo, os prazeres são os mesmos, as condutas são as mesmas, não há diferença nenhuma. E Paulo estava tão preocupado com a sociedade grega do século I, com os crentes dessa noite, está dizendo: olha, a vontade de Deus é que vocês vivem em santificação. Guardem-se o corpo de vocês e tenham domínio próprio. A vontade do Pai. Volto a perguntar para você: quem é você na parábola? Qual filho é você na parábola? Qual filho? E o apóstolo Pedro, também preocupado com o sofrimento, na época de Pedro, gente, os cristãos estavam sendo perseguidos e assassinados. E aí ele, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 3, a partir do verso 13, falando sobre o sofrimento dos seguidores de Cristo, ele escreveu assim: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Aí Pedro escreve assim: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que por praticar o mal. Sabe o que Pedro está dizendo? Que vai ser da vontade de Deus muito sofrimento que a gente vai ter. Que vai ser, Pedro estava debaixo de perseguição, o Império Romano estava perseguindo cristãos. Aí Pedro está dizendo o seguinte: olha, isso aqui é da vontade de Deus. Isso aqui que está acontecendo é da vontade de Deus. É por isso que nós estamos sendo perseguidos. É por isso que querem a nossa cabeça, porque nós pertencemos a Jesus. Aí Pedro está dizendo: se for para sofrer fazendo bem, é melhor do que fazendo mal. Se for para sofrer pelo fato de ser um seguidor de Jesus, aguenta firme, pois essa é a vontade de Deus. Porque todos aqueles que foram fiéis a Deus foram implacavelmente perseguidos. Então, eu não sei se é o seu caso, se você está sendo perseguido na empresa, onde você trabalha, onde você estuda, por ser cristão, por levar os valores do cristianismo, e você não negocia a sua fé, e você está sendo perseguido, prejudicado. Olha, glorifica a Deus, porque você está fazendo diferença. Você está fazendo diferença. Você não está se corrompendo diante de uma sociedade perversa. O apóstolo João, preocupado também com os crentes, ele escreve a sua primeira carta, capítulo 2, verso 15. Olha só que João diz, gente. Olha só que João escreveu: não amem o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, assim como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O João, ele está no mesmo caldeirão, século I, ele está dizendo, olha, vocês que estão seguindo a Cristo, não ame esse mundo. O mundo aqui, gente, não é um mundo ecológico, é o sistema de valores. É o sistema de valores e prazeres deste mundo. E João está dizendo, não ame esse mundo. Não ame esse mundo. Porque aquele que ama esse mundo vai ser condenado. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive em santificação, aquele que é um filho obediente, vai permanecer para sempre. Para sempre. No entanto, a gente precisa fazer a vontade de Deus. Amém? A gente precisa, gente, fazer a vontade de Deus. A vontade revelada de Deus que está nas Escrituras. E sobre a vontade secreta? A vontade secreta, muitas vezes Deus ele não explica e muitas vezes ele concretiza no decorrer da história. Lembra de José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos? Depois que José foi vendido, depois que José se tornou governador do Egito, e aí os seus irmãos vão no Egito e ele se revela para os seus irmãos falam assim, olha, a partir de hoje nós somos teus servos, nos perdoe por ter traído você, por ter te jogado no buraco, nos perdoe, a partir de hoje nós somos servos. Aí José, gente, ele vira para os irmãos e diz assim, em Gênesis 50, verso 19, mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Sabe o que José entendeu? Opa, é a vontade secreta de Deus, agora estou entendendo. Tudo de ruim aconteceu na minha vida. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu fui caluniado na casa de Potifar. Deus me colocou como governador do Egito. Agora eu estou entendendo. Tudo isso foi a vontade de Deus para que um dia eu cuidasse da minha família. Interessante, gente, que quando você lê Gênesis, você não vê em nenhum momento José blasfemando contra Deus. Blasfemando Deus. Por que, Deus? Por que o Senhor está permitindo eu passar por esse sofrimento? Por que o Senhor permitiu os meus irmãos me venderem? Por que o Senhor permitiu eu ser caluniado? Não. A todo momento ele foi confiando em Deus, mesmo diante dos dias mais tristes. E quando ele estava no ápice da liderança como governador do Egito, ele entendeu, opa, agora eu entendi por que eu passei por tanto sofrimento. É porque Deus estava me levando até aqui para cuidar da minha família. É isso, gente, a vontade secreta de Deus. Talvez você não está entendendo o que você está passando agora, mas no futuro você vai discernir a vontade de Deus e vai falar assim, agora eu entendi tanto sofrimento, agora eu entendi tanta perda, agora eu entendi tanta luta, é porque o Senhor estava me levando para lugares mais altos, para te honrar. Agora eu entendi porque o Senhor permitiu eu passar pelo vale da sombra da morte e agora me colocou numa situação de liderança, para cuidar de outras pessoas. Gente, essa é a vontade secreta de Deus. Amém? A minha oração é que a gente possa fazer a vontade do Pai. Gente, só vai para o céu quem faz a vontade do Pai. Só vai para o céu quem vive em santificação. E nós precisamos disso, gente. Obediência e fazer a vontade do Pai. Tiago, irmão de Jesus, preocupado com isso também, ele escreve a sua carta, capítulo 4, verso 13, ele fala da vontade secreta de Deus, aí ele dá um conselho para a gente, sobre o que a gente vai fazer amanhã. Ele escreveu assim, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e
faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Sabe o que o Tiago está dizendo? Que a gente não pode ser orgulhoso, arrogante e falar assim: olha, amanhã eu vou fazer isso. Tiago está dizendo assim: como cristãos, a gente tem que dizer assim: se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou viajar. Se Deus quiser, eu vou trabalhar. Se Deus quiser, eu vou produzir. Se Deus quiser. Porque Tiago ele fala aqui que a nossa vida é como neblina, gente. E a gente não tem competência para conhecer o nosso futuro. Nós estamos na mão da vontade de Deus. Amém? Amém. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Eu pergunto uma coisa para você. Você está fazendo a vontade de Deus? Examine-se a si mesmo. Coloque-se diante de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Volta à pergunta: quem é você na parábola? Terceira e última lição: a necessidade de arrependimento e fé. Verso 32. Aí Jesus, ele fala que o João Batista, ele pregava uma mensagem de arrependimento e fé. Gente, o João Batista, ele não era pregador de prosperidade na época dele. Ele não era aquele pregador: olha, vem para Deus que você vai ter bênção, que você vai ficar rico, que você vai ficar por cima da carne seca. Não. A pregação de João Batista era o seguinte: arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Messias que virá, senão vocês serão condenados. A mensagem de João Batista não dava ibope nenhum. Era uma mensagem contundente de arrependimento, e não uma mensagem de bênção. Mas a terceira lição que a gente precisa entender é a necessidade de arrependimento e fé. Porque os líderes religiosos de Jesus, na época de Jesus, eles não tinham se arrependido dos seus pecados, gente. E eles não tinham uma fé verdadeira. Aqui está o problema, gente. Muitas pessoas hoje não se arrependeram dos seus pecados. E muitas pessoas não têm ou nunca tiveram uma fé verdadeira. E a gente precisa tomar cuidado com isso. O que é arrependimento? Arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Deus. Isso é arrependimento, gente. Arrependimento é mudança de ideia, de tal maneira que tem algumas traduções que diz que aquele filho falou não, depois ele mudou de ideia e foi. Isso é arrependimento. Arrependimento é um novo pensamento, é um novo sentimento, é um novo comportamento. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês não vão entrar no reino de Deus, porque vocês não se arrependeram. Há arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos mudar de ideia. Nós não podemos nos conformar com os nossos pecados, porque esses que vivem assim, por mais que tenham uma religião, não vão entrar no reino de Deus. Mesmo estando inseridos numa religião, como eram os judeus da época de Jesus. E Jesus deixou bem claro: vocês não se arrependeram e não acreditaram. Há arrependimento. Há arrependimento. Agora, presta atenção à profundidade do arrependimento quando alguém se arrepende. Essa definição indica que o arrependimento é algo que ocorre em um momento específico do tempo, que não corresponde necessariamente ao momento da visível transformação no padrão de vida da pessoa. O arrependimento, assim como a fé, é um entendimento intelectual. Olha só, o arrependimento é um entendimento intelectual de que o pecado é errado. A pessoa começa a entender que o pecado é errado. A pessoa deixa de ficar se justificando ou ficar se defendendo. Não, aquilo que eu fiz é errado. É uma aprovação emocional diante dos ensinos das Escrituras. Isso é, a pessoa sente uma tristeza por causa do pecado e uma aversão a ele. Aqui que está, gente, uma pessoa arrependida é uma pessoa triste.
Uma pessoa que se arrepende dos seus pecados é aquela pessoa que está esmagada de uma profunda tristeza provocada pelo pecado. Arrependimento não é ter prazer no pecado, mas arrependimento é você ser esmagado pelo seu próprio pecado e você começa a ter um nojo do seu próprio pecado. Isso é arrependimento. Então, arrependimento, de maneira intelectual, a gente começa a entender: opa, o que eu estou fazendo é coisa errada. Eu sou um pecador mesmo. E a pessoa deixa de se defender e ficar se justificando. O arrependimento, na parte emocional, provoca em nós tristeza e aversão pelo pecado. E o arrependimento nos leva a uma decisão pessoal de se afastar do pecado, renunciando ao pecado e tomando uma decisão de abandonar o pecado para ter uma vida de obediência a Cristo. Isso é arrependimento. Gente, isso é arrependimento. Gente que entende o que é pecado, o que está fazendo errado. Gente que sente uma tristeza terrível por causa do pecado. E gente que toma uma decisão radical: eu quero abandonar os meus pecados, eu quero viver para Cristo. Isso é arrependimento. E aqueles líderes não viveram isso. Não viveram isso. Não viveram. E a necessidade de fé. Fé salvífica é confiança em Jesus Cristo como uma pessoa viva, visando ao perdão dos pecados e a vida eterna. Sabe o que é fé, gente? Fé é deixar de confiar em si para confiar naquilo que Jesus fez. Fé é deixar de confiar em si e confiar naquele que está extremamente vivo e que nos veio dar a vida eterna. Isso é fé. Fé é deixar de confiar em si e confiar naquele que conhece toda a nossa vida, que é Jesus. Isso é fé. E aí, Jesus diz para aqueles líderes: vocês não se arrependeram e não creram. Isso é a necessidade de fé e de arrependimento. Gente, arrependimento e fé andam juntos. Amém? Essas são as 3 lições: a necessidade de obediência, a necessidade de fazer a vontade do Pai e a necessidade de arrependimento e fé. Eu finalizo esse sermão dizendo: quem é você na parábola? Reflita, quem é você na parábola? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu falo isso com muita tristeza. Tem muito evangélico, tem muito batista, tem muito protestante, tem muita gente que disse que tem Jesus, que não vai para o céu. Pastor, como que você sabe? A vida, gente, não é uma vida de obediência, não é uma vida que prioriza a vontade de Deus, não é uma vida de arrependimento e fé. E Jesus denunciou a fé falsa dos maiores líderes da nação dele, os maiores representantes da religião eram hipócritas, tinham uma fé falsa, e Jesus denunciou eles. Mas o problema é que isso acontece até hoje. Até hoje as pessoas vivem assim, com uma fé falsa. A minha oração, gente, é que Deus nos livre disso. Porque nós corremos o risco de sermos condenados com todo o conhecimento que a gente tem. Mas a Bíblia diz que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos a nossa fé em Jesus, Ele nos salva perdoando os nossos pecados e nos levando para o reino de Deus. Como Ele disse que Ele faria com os publicanos e com as prostitutas, que eles se arrependeriam e também iriam para o reino de Deus. A porta do reino de Deus está aberta para todos nós. Mas só vai entrar quem? Só vai entrar quem se arrependeu dos seus pecados e pela fé entregaram a sua vida a Jesus. Eu pergunto a você: você já entregou a sua vida a Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você é aquele que falou um dia: não quero saber, pastor, mas se arrependeu e foi? Ou você é aquele que, não, sim, eu quero.
mas não foi. Quem é você nessa palavra? Quem é você? Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, dos pecados que esses líderes religiosos cometeram gravemente na época de Jesus. Ó Deus, livra-nos da hipocrisia, da fé falsa. Livra-nos, ó Deus, dessa espiritualidade hipócrita. Livra-nos, ó Deus, das aparências enganosas. Livra-nos, ó Deus, das nossas desobediências e negligências. E transforma o nosso coração, Pai. Ó Deus, nós queremos dizer nessa oração que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E pela fé, entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida de obediência a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a priorizar e a viver a Tua vontade. E ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a não nos conformarmos e sempre nos arrependermos dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, nós dependemos do poder do Teu Espírito em nossas vidas. E nós oramos agradecidos pela Tua palavra. Aplica, Senhor, essa palavra aos nossos corações. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a se colocar em pé.